Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos aqui ao perfil Francinaldo Underline Metamédico. Hoje, dia 31 de julho, são 20 horas aqui, horário de Brasília, estamos aqui ao vivo aqui do perfil. Estou dando as boas-vindas aqui ao grande amigo Murilo Lobato, oftalmo Brasil Maralóis, seja bem-vinda, Centro Oftalmológico Vale. Rafael Miranda, Rafaelo Miranda também, o Pedro está aqui de Parauapebas, sejam bem-vindos aqui à nossa live, hoje uma live muito especial aqui no perfil, a gente que está trazendo sempre conteúdo relevante aí para vocês na área de principalmente de finanças e investimentos. A gente tem falado bastante sobre opções aí nas nossas lives, né? Mas hoje a gente tem um tema bem especial aí para a gente poder tratar com vocês, tá bom? Antes de qualquer coisa, Rafaelo Miranda, manda abraços para Ji-Paraná, Rondônia. Um grande abraço aí pro pessoal de Rondônia e de Ji-Paraná. A gente esteve aí em novembro do ano passado. E também o pessoal de Cacoal, né? Cacoal aí também, interior de Rondônia, tá bom? Um abraço aí pro pessoal aí, um abraço de coração aí para todos vocês, tá bom? E é, hoje a gente vai falar de um tema. Deixa eu só avisar aqui, a Sara já entrou. Sara, não, você não tem convite. Você tem que. Quando você entrou na live, você tem que solicitar para entrar ao vivo, tá bom? Você já está aí, você só tem que. É você que na hora que entra, você escolhe assim, solicitar para entrar ao vivo. Aí aparece aqui a solicitação para mim e eu aceito você, tá bom? Então entra aí, Sara, ela já está aqui ao vivo, tá? Queria saber se vocês estão me ouvindo bem. Antes da gente começar, eu queria saber se está tudo ok com o áudio. Vocês estão me ouvindo bem aí para eu poder saber aqui que está tudo bem. Se tiver tudo bem com o áudio, pessoal, ó, deixa o joinha aqui, sinaliza para mim, tá bom? E outra coisa, vamos pegar esse aviãozinho aqui. O Pedro aqui sinalizou que tá tudo ok. Margarete tá aqui. Oi, Margarete, boa noite, seja bem-vinda. Então vou pedir para vocês pegarem esse aviãozinho aqui de baixo aqui, ó, e mandarem para pelo menos 5 pessoas aí do perfil de vocês. Eu já estou fazendo isso aqui. Para quê? Para que a gente tenha maior número, né, de pessoas aqui na live. Uma live hoje tão importante aqui, né? Muitas pessoas investem, às vezes tem uma pessoa que ajuda, mas não sabe a importância de ter, por exemplo, um assessor de investimentos, né? Não sabe o que é que o assessor faz. Muitos que eu converso, inclusive, não sabem nem o nome do assessor, não fazem nem ideia de quem é, qual é o contato dele, no que ele ajuda, no que ele não ajuda aí no desempenho, né, da carteira, na alocação dos ativos, para que a pessoa consiga aí atingir os seus objetivos, tá? Então hoje a gente vai tirar todas essas dúvidas aqui, não apenas como assessora de investimentos, mas com uma das top 100 assessoras de investimentos do Brasil aí, que ganhou o prêmio esse ano aqui, ela vai falar aqui. E que um prazer muito grande estar fazendo uma live aqui com a minha filha, a primeira vez que a gente faz. Muitos aqui já conhecem o trabalho dela, mas muitos ainda não conhecem. Hoje a gente vai falar aí. Oi, Sara, boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda aí. Tá muito frio aí em São Paulo? Bastante. Ah, eu tô Mais chegando do que eu amanhã de manhã. gostaria. Bom, tô dando aqui as boas-vindas aqui pro pessoal. O pessoal tá chegando. Já pega o aviãozinho aqui embaixo, pessoal, e manda aí para várias pessoas do perfil de vocês aí para convidar, tá bom? E aproveitem para mandar as dúvidas de vocês, as perguntas, né? O que que vocês entendem que seja o papel de um assessor de investimentos? Como eu estava falando aqui, Sara, muitas pessoas nem sabem nem que tem um assessor, não sabem o nome dele, não sabem o telefone, não sabem e-mail, não sabem para que ele serve, é como se fosse uma figura decorativa ali, né, para aquela pessoa. Mas não, o assessor ele tem um papel extremamente importante aí na no processo aí de enriquecimento dos
das pessoas aí que estão investindo. E muitas vezes a gente só vai descobrir a importância do assessor quando acontece alguma coisa ruim, você descobre que o saldo da conta está negativo e você não sabe por que está negativo, aí você vai descobrir quem que é o seu assessor. E às vezes ele pode não conseguir te ajudar a resolver, como pode até te atrapalhar, enfim. Então, vamos falar um pouquinho disso e também, claro, né, já parabenizando aqui a Sara, porque ela está entre as top 100, olha só, pessoal, top 100 assessoras de investimento, melhores assessoras de investimento do Brasil, que foi a premiação recebida na Expert desse ano. E dentre 18 mil assessores, se eu não estou enganado, mais ou menos, Isso, ela está entre as 100 melhores, tá? Olha, o perfil médicos atletas está aqui, o seu avô está aqui, tá? legal. Né? Que A ótimo. Michelle, oi, Michelle Wada, do Médicos Atletas, obrigado por ter vindo. Doutor Franco, grande Doutor Franco aí, que estava no lançamento do livro Bolsa de Valores para Médicos. Franco, a gente precisa fazer nossa live, viu? A gente acabou conversando. Vamos bater um papo depois aí para a gente organizar a live para a próxima quinta-feira, tá bom, Franco? Pode ser? Vou te mandar um oi aí no WhatsApp. Bom, sem mais delongas, Sara, eu gostaria que você se apresentasse aqui para o pessoal, falasse um pouquinho de você, da sua trajetória aí, e falasse também um pouco da premiação para a gente entrar realmente no tema do papel dos assessores. Legal, muito bom. Primeiro, quero agradecer o convite. Eu estive, já adianto para todo mundo que está aqui assistindo, que não faz parte da minha rotina fazer lives. E a primeira e única live que eu fiz na minha vida foi em 2021, nesse perfil, né? O perfil do Metamédico, que foi uma live comemorativa aos 100 milhões de carteira. Não sei Oh, se o olha, senhor eu nem lembra. lembrava mais, olha. Sim, nós fizemos essa live na época da pandemia, foi muito bacana. Na época eu atingi 100 milhões de carteira assessorada e a gente conversou sobre diversos assuntos, inclusive os desafios do momento. Era pandemia na época, não sei se, Uhum. acho que todo mundo aqui conseguiu dividir a vida entre antes da pandemia e pós-pandemia, né? O nosso calendário mudou. E aí, então, eu fico muito feliz de estar aqui de novo trazendo uma outra conquista tão importante quanto, ou talvez até mais importante do que naquela época eu já havia trazido, né? E a conquista está bem aqui em cima da minha mesa. Eu brinco que eu estou até dormindo com Coloca ele. aí para a gente ver. Eu não Olha paro de aí. olhar. Parabéns, parabéns. Muito bacana, foi muito Show bacana. de bola. E claro que um troféu é muito bonito, né? Mas decorado, assim, mas acho que o valor que ele carrega e tudo que ele representa é o que mais me deixa emocionada, né? Porque eu sonhei muito com esse momento e era um sonho que eu até brinco, né? Era aquele sonho que a gente tem até medo de contar para quem está do lado, porque é um sonho tão especial e que fica tão enraizado no nosso coração que a gente tem até medo, né, assim, de contar, de divulgar muito. Então, quando eu recebi a notícia lá na Expert ao vivo de que eu estava Hum. entre os 100 melhores assessores do Brasil, realmente a ficha caiu de uma maneira bem significativa, né? Então, a premiação foi muito bacana. Eu conto com muita alegria que o meu escritório do qual eu faço parte, tiveram outros 6 assessores nesse top 100. Então, são 100 assessores no Brasil, os melhores, e 6 mais eu, ou seja, 7 assessores estão no nosso escritório hoje. E o nosso Um escritório único foi. escritório, tá, pessoal? Exato, e o nosso escritório, inclusive, foi eleito como o melhor do Sudeste, né? Então, Olha quem está na só. região Sudeste aí, saiba que o escritório do qual eu sou sócia, orgulhosamente, tá aí no melhor, no top one, né? E saiu uma notícia também aqui, pessoal, que a XP, né, entrou como uma participação no escritório na Inove, né, mostrando realmente a pujança, né, mostrando realmente a relevância que o escritório tem dentro do mundo dos investimentos no Brasil. Parabéns Exatamente. aí a você e parabéns a toda a equipe da Inove aí, Muito que obrigada. sempre fez um trabalho de excelência. A minha referência na Inove chama-se
Rafael Antunes. Então, o Rafael deve estar pulando de alegria aí, sem dúvida nenhuma. O Madanello também, com certeza, que foi a equipe que eu tive contato lá no início, quando estava começando, e realmente muito orgulho aí da equipe, muito orgulho de você. E parabéns aos clientes, né, que confiam e que são os grandes responsáveis aí pelo, por essa conquista, né, de confiar no trabalho. Verdade, verdade. E isso não seria possível realmente sem os clientes, né? Então, no dia seguinte, não, 2 dias depois da premiação, que a premiação foi na quinta-noite, né? No sábado de manhã eu já estava mandando mensagem para absolutamente todos os meus clientes, agradecendo pela confiança e o nosso trabalho é esse, né? E aí a Muito gente tem bom. que divulgar, porque faz parte. E Sara, a minha tendência é falar filha, tá, pessoal? Porque no nosso, mas aqui é uma coisa mais. Olha, o grande amigo Marcelo Anjo está aqui. Olha, o Gilberto, o grande amigo Gilberto. Olha, Gilberto, você está devendo aí o nosso jantar, hein? Quando você estiver aqui em Belém, tá? Avisa a gente aí pra gente jantar e botar o papo em dia, tá, meu amigo? E como é que começou essa história dos investimentos aí? Como é que você tomou gosto, né, por esse mundo financeiro e acabou se desenvolvendo aí? Ah, pessoal, é uma coisa que a Sara não falou não aí, viu? Ela é sócia da Inove, também tem uma participação societária, muito graças ao mérito, a mérito pessoal dela, entendeu? Muito Com mérito certeza. mesmo aí. Então, muito bom isso aí também. Sim, Com como é que certeza. começou aí, Sara, essa trajetória aí para o mundo dos investimentos? Dando um passo atrás, né, até fazendo um gancho com o que o senhor falou, é, a palavra meritocracia, acho que é o sobrenome da Inova Investimentos. Assim, então, o nosso escritório ele é bem meritocrático mesmo, e Uhum, o sócio, para se tornar sócio, ele realmente tem que fazer valer a pena a camisa que ele está vestindo, né? Então, toda a nossa cultura, todo o nosso DNA, a pessoa ela tem que estar realmente alinhada e com métricas assim bem assertivas para ser sócia. Então, eu fico muito contente realmente também de ser sócia da empresa. Eu me tornei sócia, acho que um ano depois da nossa live, lá, na nossa foi. live lá dos 100 milhões, mais ou menos um ano depois eu me tornei sócia. E agora, conversando mais sobre a minha trajetória, né? Quando a gente recebe quando eu recebi o prêmio, inclusive, veio tudo na minha cabeça, né? Desde pequena, eu sempre quis ser empresária. Nunca quis ser médica, nunca quis ser advogada, apesar de ter um médico dentro de casa, apesar de ter uma advogada dentro de casa, que é a minha mãe, é, eu sempre quis ser empresária. Assim. Eu acho que eu Uhum. não lembro na minha vida de querer ser outra coisa. Mas claro que quando eu era criança, essa profissão de assessor de investimento não existia no Nem Brasil. existia mesmo, é uma profissão Não existia. recente. Então, eu não, na minha infância, isso nunca passou pela minha cabeça, até porque nem existia essa profissão, né? O que mais se aproximava disso era o gerente de banco. Uhum. Enfim, eu fui crescendo quando eu fiz mais ou menos uns 13, 14 anos de idade. Eu já convivia, né, com meu pai, que é o senhor, né? Dentro de casa, sempre falando sobre investimentos, já estava nessa pegada até com os amigos, até escrevendo livro, e eu pedi algumas orientações. Confesso que eu sempre fui uma aluna distraída, vamos falar assim, né? Nunca fui muito empenhada nessa época da minha adolescência, ainda não era tão empenhada. Isso eu fui conquistando com o tempo, mas com certeza o exemplo dentro de casa me fez trilhar o meu caminho ali como um destino mesmo. Eu estava Uhum. destinado. Quando eu olho agora para trás, agora que a gente chega no propósito, que a gente olha Uhum. para o processo, a gente entende, né, tudo que aconteceu. Mas lá atrás eu ainda não tinha essa percepção tão ampla. Fui evoluindo, fui crescendo. é, Chegou um certo momento da minha vida que eu já estava preferindo investir do que ganhar presentes. Eu acho que É. você lembra dessa época, né? Com 15 anos de Aham. idade, me deu as minhas primeiras ações. E por isso que eu falo que era um destino, né? Já ali desde aquela Uhum. época. Vim para São Paulo, entrei na faculdade de administração, mas eu já entrei na faculdade de administração já trabalhando no Banco Itaú.
Eu comecei trabalhando no Banco Itaú, fiquei 2 anos no Banco Itaú. Eu não quero falar, claro, não quero aqui conflitar com o banco, né? Não é essa a ideia aqui da live, mas fato é que ao longo da minha jornada no Itaú, eu vi algumas situações, presenciei algumas situações que eu não gostei. E por diversas vezes eu cheguei a conversar, né, com pessoas que me orientavam, como o senhor também, e eu cheguei a ter uma crise existencial, assim, pô, será que é isso que eu quero para minha vida? O salário é bom, é maravilhoso, mas e hoje eu vejo que tem uma razão para o salário ser tão bom, é porque eles precisam te prender de alguma forma, né? Então o Pessoal, salário é essa bom. situação que a Sara viu e não gostou, ela viu o pessoal vendendo título de capitalização lá dentro, como uma coisa Também. extremamente, Também, né? teve coisas até mais graves, assim, mas eu É, não vou ampliar aqui porque enfim. não é o intuito da live, né? Mas vi coisas bem graves, assim, coisas que eu não me senti bem. E aí eu tive que tomar uma decisão. Eu quero isso para minha vida ou não? Ponto. E aí, numa conversa que a gente teve pelo telefone, porque na época eu só estava em Belém e eu estava em São Paulo, né? Eu coloquei para fora todos os meus anseios. E aí eu só fiz uma simples pergunta para mim, assim, por que você não vira assessora de investimentos da XP? Você já tem conta lá e nunca tinha passado pela minha cabeça essa possibilidade, né? Para mim a possibilidade era ir para outro banco ou até arranjar outra carreira, né? Uhum. E aí eu parei, questionei, eu não tive objeção. Não teve nenhuma objeção na minha cabeça do porquê que eu não poderia ser, né? Então, no dia seguinte, eu já estava ali perguntando o que eu precisava fazer, me colocando em contato com pessoas que já eram desse mercado, olhando as redes sociais dessas pessoas. E eu já era cliente da XP, então ficou muito mais fácil. É, Então, assim, eu diria que a minha jornada ela foi muito na questão do destino. Então, desde pequena, eu sempre, desde o início da minha adolescência, né, eu sempre convivi com esse assunto dentro de casa. O tema dinheiro nunca foi um mito dentro de casa, nunca foi um assunto proibido dentro de casa, sempre foi um assunto estimulado. Então, isso fez total diferença para que Uhum. eu encontrasse hoje o meu caminho, né? E ao longo da minha jornada, encontrei clientes maravilhosos que fizeram eu ter certeza de que eu estava no lugar certo, né? E com a missão certa. E aí eu entro até um pouco na pauta do que é o papel do assessor de investimentos. Não sei se esse seria o tema, eu vou deixar Não, conduzir já aí. vou falar aqui, rapidinho a gente já entra. Mas muito bonita essa trajetória, porque, pessoal, muitas pessoas percebem, às vezes a gente aprende o que a gente quer vendo o que a gente não quer. Então, acho que isso é muito importante. E a outra questão também muito importante é que nessa trajetória é você contar com pessoas que estendem a mão para você, né? E aqui eu quero fazer um agradecimento bem especial ao Rafael Antunes novamente, porque quando eu conversei que já era cliente XP e ele era o meu assessor na época, que eu falei para ele disso, ele falou assim: "Ah, não, doutor Francinaldo, então fique tranquilo, quando a Sarinha tirar a certificação dela, ela já vem trabalhar com a gente aqui". E foi uma coisa meio imediata. Então isso ajudou porque encurtou muito essa trajetória e te colocou no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo. Isso é muito bom, é coisa de destino mesmo. E é isso aí. Agora o resto é por sua conta, como está sendo aí. E aí Verdade. tá show de bola. Muito bom mesmo. Parabéns. Parabéns pela linda trajetória que você está tendo. Então vamos entrar aqui na nossa pergunta, assim. O papel do assessor. Então, muita gente acha que o assessor é um vendedor de produtos, sabe? É isso mesmo? Também, também, também. Vamos lá, vamos dar um passo atrás, né? Existem 4 grandes profissões no mercado financeiro. Aí eu excluo os gerentes de banco, tá? Não estou falando do setor, não estou falando do setor bancário, eu estou falando do, do, da engrenagem da estrutura investimentos como um todo. Existem 4 profissões, tá? E essas profissões, elas são muito confundidas. Eu percebo que muitas pessoas até hoje, clientes meus, trocam os nomes Uhum, por não saberem. São elas gestor, tá? Então, gestor é uma profissão, consultor é outra profissão, analista é outra profissão e assessor é outra profissão. Então, são 4 profissões.
Então, vira e mexe, tem confusão. O que é um gestor, o que é um consultor, o que é um analista, o que é um assessor. E a gente só aprende isso realmente quando a gente está inserido nesse meio. Eu não Uhum, culpo as pessoas por não saberem. Isso com o tempo eu tenho certeza que vai mudar, porque as próprias pessoas vão atrás, né, de uhum. outras alternativas para engrossar ali o que elas conhecem no mercado financeiro, né? A gente tem que lembrar que há 30 anos atrás o Brasil não tinha banco digital, tinha 5 grandes bancos que dominavam tudo, e as duas únicas profissões que poderiam ser exercidas ali era o gerente e o caixa. Era, Era isso. era Então, basicamente de isso mesmo. 30 anos para cá, tudo isso mudou. Então, outras profissões surgiram aqui no Brasil. Eu digo sempre aqui no Brasil, porque lá fora não é assim, né? Lá fora há muito tempo isso já existe, né? Mas aqui no Brasil isso é novidade. Então, vamos falar da primeira, o gestor. O gestor é aquele profissional que ele pode mexer no seu dinheiro sem te perguntar. Uma vez que você confia nele, ele pode movimentar o seu dinheiro da Uhum, forma que ele quiser. Claro que tem um mandato para isso, tá? Não é assim também, mas estou falando aqui para simplificar. Da maneira como ele acredita ser da melhor forma, sem a sua autorização. É por isso que os gestores estão por trás da gestão de fundo de investimento. Então, o que é um uhum, fundo de investimento? Você pega ali 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 reais seu, coloca no fundo. Do momento que você coloca no fundo, o gestor toma a decisão. O gestor uhum. não vai ficar te ligando e dizendo que vai trocar o ativo A pelo ativo B, o ativo C pelo ativo D. Não, ele vai fazer isso dentro do fundo e você vai ter uma performance. Então, esse é o trabalho do gestor, tá? O segundo que eu falei foi o consultor de investimentos. O consultor eu vou deixar por último, porque ele é muito parecido com o assessor, então é melhor eu fazer os dois juntos. Depois, então, a gente tem o analista. O analista, ele não pode tocar no seu dinheiro, o analista ele não vai tocar no seu dinheiro. O analista ele vai fazer análises de mercado. Então, ele vai divulgar relatórios, ele vai analisar empresas. Grandes empresas de análise, por exemplo, a Suno Research, a Empíricos. Então, Uhum, elas são empresas, a Eleven, a Levante, são empresas. A XP também tem uma casa de análise, que a XP, né, faz todas as análises de ações, enfim. Então, o analista ele vai ganhar dinheiro, ou as empresas de análise ganharão dinheiro com, vendendo análises. É isso que eles vão fazer. Eles não vão tocar no dinheiro do cliente. O gestor ele ganha dinheiro com as taxas de administração dos fundos. Então, é assim que cada um ganha dinheiro. Depois, a gente tem o assessor e o consultor, que causa muita confusão, tá? O consultor, mas tem uma coisa que diferencia bem. O consultor, ele não está vinculado a nenhuma instituição financeira. O consultor não se vincula à instituição financeira. Ele cobra um percentual sobre todo o volume financeiro que ele presta consultoria, tá? E ele, por não ter nenhum vínculo com nenhuma instituição, ele consegue prestar consultoria sobre o patrimônio em qualquer instituição. Então, o consultor, eu quero um consultor. Eu tenho 1 milhão no Itaú, 1 milhão no Bradesco, 1 milhão na Caixa Econômica, meio milhão na XP, eu tenho 5 imóveis. Então, o uhum. consultor, ele vai pegar tudo isso, vai fazer análise, você não vai precisar trocar o patrimônio de instituição financeira, e ele vai cobrar uma taxa sobre isso, uma taxa de consultoria sobre tudo isso. Então, percebam que até aqui cada um tem a sua forma de ganhar. É proibido pela CVM, que é a nossa Comissão de Valores Imobiliários, um profissional fazer o papel do outro. O Uhum, analista ele não pode cobrar uma taxa de administração. uhum, O gestor ele não pode fazer análise. Ele é proibido de fazer análise. O consultor também não pode fazer análise, só o analista pode. Então, essas são as divisões, tá? E por último, tem o assessor de investimentos. Como eu falei aqui no início da live, a profissão de assessoria é uma profissão muito nova. Ela surgiu no Brasil, ela já existia, tá? Mas ela surgiu mesmo com a XP Investimentos. A XP que trouxe o Guilherme Benchimol era um assessor de investimentos na época e foi ele que enxergou nessa modalidade de profissão uma oportunidade. uhum.
Então, ele não quis seguir o caminho natural dos bancos, que era CLT e gerência. Ele quis seguir o caminho da assessoria. Até eu, às vezes, me confundo. Ele quis seguir o caminho da assessoria. O que, que o assessor faz? O assessor, ele obrigatoriamente tem que estar vinculado a uma instituição. Aqui já diferencia ele do consultor, tá? Uhum, Esse assessor, ele não pode cobrar nada por fora. Todo o valor que esse assessor recebe tem que ser dessa instituição financeira que ele está vinculado. Tá? Ele não pode fazer análise, ele não pode fazer gestão de patrimônio. Então, o assessor ele nunca pode movimentar a conta sem prévia autorização do cliente. O uhum, assessor de investimentos ele tem que estar vinculado a uma instituição e essa instituição vai repassar para ele os valores, ali vai dividir ali com ele os ganhos do que aquele cliente gerou, tá? Então essas são as quatro, por isso que eu quis dar esse passo atrás para poder fazer essa diferenciação nessas quatro profissões que eu vejo que faz muito barulho ali na mente do investidor, né? O que é cada um, né? uhum. Então, só por último, para finalizar, o assessor de investimentos ele nunca vai poder ganhar pelo que o cliente tem no Itaú, a não ser que ele traga o que ele tem no Itaú para a instituição que ele está plugado. É Uhum. diferente do consultor. Mas, ao mesmo tempo, no trabalho do consultor, o cliente ele vai ter que pagar um percentual por fora. Porque o consultor ele não vai conseguir ganhar o repasse das instituições. E o assessor não. O assessor não precisa pagar nada por fora, porque tudo que ele já ganha na instituição, ali a instituição divide ali com o assessor, tá? E aí vem a importância de ter um bom assessor de investimentos. No mundo ideal, tá? No mundo ideal, lembrem que eu falei que nenhuma profissão pesca no rio do outro. O analista não Uhum. pode pescar, no... porque cada um tem a sua função. Então, no mundo ideal, um bom investidor precisa ter os quatro profissionais. Ou pelo menos ter vínculo com um profissional que tem os outros profissionais. Uhum. Então, o assessor de investimentos usa o trabalho do analista, usa o trabalho do gestor dos fundos e pode sim ter uma consultoria por trás. Tanto que a gente aqui na Inove, a gente vai abrir uma consultoria. Que Nós legal, que vamos bom. abrir uma consultoria. Por quê? Porque tem clientes que não querem trazer tudo para a XP Investimentos e está tudo bem, não tem Uhum. problema. Ele pode continuar tendo patrimônio dele no Itaú, ele pode continuar tendo patrimônio dele no Bradesco. Às vezes ele tem um cartão de crédito que ele gosta e está tudo bem. Só que ele quer ser bem assessorado nesses lugares e não tem. Então, ter uma consultoria faz sentido. O assessor de investimentos, ele só pode prestar assessoria para aquela instituição que ele está plugado, né? Uhum. Então, o que que um bom assessor de investimentos ele deve fazer, tá? O assessor de investimentos ele tem que monitorar mercado, ele tem que fazer um bom trabalho operacional. Então, tem que estar ciente do saldo que está na conta, quanto de reserva o cliente tem, cadastro, perfil de investimentos. Em paralelo, o assessor ele tem que entender qual é o perfil daquele cliente que ele está atendendo. Então, é um cliente que ele está na fase de acumulação ou está na fase de renda? Esse cliente ele pretende ter filhos ou não? Todo esse planejamento ele tem que ser feito junto ao assessor. O assessor ele tem que saber em qual etapa da vida está o cliente, qual é o patrimônio total que esse cliente tem, para ele não sobrealocar em algum ativo específico. Mesmo que ele só ganhe o que está debaixo da instituição, ele precisa saber. Precisa operacionalizar bem a carteira, então enviar ordens, enviar oportunidades de alocação, ver cadastro, ver saldo e fazer todo o planejamento desse cliente ao longo da vida debaixo dessa instituição financeira que o cliente confiou o patrimônio dele, tá? E nisso envolve sim vender produto, tá? Envolve Uhum. sim vender produto. Assim como o advogado vende o trabalho dele, assim como o médico vende o trabalho dele, através das consultas e cirurgias, assim como o empresário vende o trabalho dele, o assessor de investimento ele também tem, que é o produto da prateleira. E aí a gente entra num tema um pouco sensível que a gente chama de conflito de interesse, tá? Então, o que a gente pode fazer para diminuir esse conflito de interesse para quem é assessor ou para quem
é cliente de uma assessoria e quer evitar esse problema, né? Então, a primeira grande medida que foi feita no mercado brasileiro para diminuir esse conflito de interesse foi a plataforma aberta. A XP, ali em 2010, mais ou menos, 2008, trouxe para o Brasil a plataforma aberta e hoje muitos bancos já têm plataforma aberta. E a XP é o maior deles, né? Ou seja, vender a instituição financeira, ela não vende produtos que são só daquela instituição. Acho que esse é o primeiro passo, é a democratização do mercado. Uhum. Né? Então, porque antes, para a gente ter acesso ao Itaú, a gente só tinha acesso a produtos do Itaú. Se a gente era no Uhum. Bradesco, a gente só tinha acesso a produtos do Bradesco. E a democratização, a plataforma aberta, quebrou isso, rompeu isso. Né? Então, trouxe ali todos os produtos debaixo de uma única plataforma. Né? Então, na XP tem produto do Itaú, tem produto do BMG, tem LCA do Banco Inter, você democratiza, né? E Exato. segundo, uma outra etapa que o mercado tomou, então isso aí eu estava falando de 2008, 2010, né, quando veio a plataforma aberta para o Brasil. Não me recordo exatamente o ano. A outra grande medida que também a XP trouxe, parece aqui que eu estou vendendo a XP, né? Mas não é porque realmente foi ela que trouxe, né? Guilherme Benchimol tem uma visão muito boa. Há cerca de 2 anos atrás, a XP Investimentos trouxe para o Brasil a modalidade de FII fixo, que é quando o assessor e a instituição recebem um valor fixo, e todas as comissões, a partir daquele momento, são zeradas. Então, não existe mais comissionamento de produto ali. A venda do produto, preste atenção, a venda do produto ela ainda acontece. Ainda vai Uhum. ter produto. Não tem como você investir se você não comprar um produto. Não tem. Você tem que comprar um produto para poder você investir. Né? Mas, do momento que você zera ali a comissão, você elimina o potencial conflito de interesse. Então, essa é a primeira dica que eu dou para quem aqui está indo atrás de uma boa assessoria, para quem já tem uma assessoria, mas não tem certeza se essa assessoria é boa. Procurem uma instituição que tenha uma plataforma aberta, que você não tenha acesso só aos investimentos daquela instituição, e procurem entender mais sobre outros modelos que não só o modelo comissionado, porque no modelo comissionado, sim, você pode ter um conflito de interesse, porque cada produto é de um valor, paga uma comissão diferente. Isso é em todas as instituições, né? Então, você ter um profissional que não está comissionado já é 90% do caminho andado de que você vai conseguir investir com mais saúde, com mais tranquilidade e alinhado com os seus interesses, não com o interesse da instituição, né? Porque é muito comum a gente ver as pessoas investindo com o interesse da instituição, não dele. Né? A instituição que está ganhando dinheiro. Pelo menos no longo prazo, quem ganha é a instituição. E ir atrás de outros modelos, acho que elimina bastante esse risco. Tá? Falei bastante, não sei até se eu pulei etapa aqui. Não, vamos lá, vamos lá. Pessoal, a gente está falando aqui com a Sara Gomes, ela que está entre as 100 melhores assessoras de investimento do Brasil, tá? E quero agradecer aqui a Paty Crispim, começou a seguir o perfil. Pessoal, quem está aqui no perfil que ainda não segue, eu peço que siga, aqui a gente tem bastante conteúdo para vocês na área de finanças, gestão, empreendedorismo, inovação e outros temas relacionados a sucesso na carreira, tá? Temos também cursos, mentorias, acompanhamentos, enfim. Quem quiser saber mais pode entrar em contato depois comigo no direct aí, que a gente vai estar tirando as dúvidas de vocês. E tem uma pergunta aqui que veio pela internet, né? Alguns, alguns clientes têm alguns vieses comportamentais que a gente fala, né? Aquele vários vieses que existem no mercado aí financeiro, Sara. E aí eles perguntam, o assessor de investimentos, ele pode me ajudar a identificar esses vieses e a cuidar deles? Não só pode, como deve. Ah, E aí, eu vou. Aqui é eu tento ser 100% transparente, né, quando eu falo. No início da minha profissão, eu escutei algumas coisas
que me deixavam bem chateada. E hoje eu vejo que essas pessoas estavam certas, né? O que eu quero dizer com isso? No início da minha profissão, menina nova ainda, né? Já tinha 2 anos no Itaú, mas assim, eu nunca tinha vivenciado uma crise de mercado, nunca tinha. Então, assim, eu escutava muito de alguns colegas mais velhos que o bom assessor era aquele assessor que tinha cabelo branco. A gente está até sem falar no mercado. Então, assessor bom é assessor que tem cabelo branco. O que isso quer dizer? Assessor com experiência. Então, bom assessor é aquele que tem experiência. Porque tem coisas que você só vai saber passando na pele. Não adianta você ler 1000 livros. Você vai ter que passar na pele para entender o sentimento que aquilo gera. Eu fica, na época, como eu era uma assessora nova e eu estava querendo conquistar o mundo, né? Ainda quero, mas naquela época estava com a faca no dente, né? Eu ficava muito chateada. Eu falava, como assim? Claro que eu sei tanto quanto você, claro que eu sei tanto quanto qualquer pessoa aqui. Então eu ficava bem chateada, né? Mas a vida mostra pra gente que a única certeza da vida é a mudança, né? E eu Exato. mudei de opinião hoje. Hoje em dia, né, eu digo eu mudei de opinião, porque realmente só quando a gente tem experiência de mercado que a gente consegue identificar vieses. Uhum. E não só identificar vieses, porque identificar viés até ele não é tão difícil quando você está do outro lado. Porque, pensa só, é claro que eu cuido do dinheiro do meu cliente como se fosse meu, mas não é meu. Uhum. Uma coisa é a pessoa. Imagina que a pessoa guardou aquele dinheiro a vida inteira dela. Ela guardou 5 milhões. Aqueles 5 milhões é o dinheiro da vida inteira dela. Ela vai se aposentar com aquele dinheiro. É claro que se aquele patrimônio variar 0,5%, vai doer muito mais nela do que em mim, porque é o dinheiro da vida dela. Por mais que eu Uhum. tenha muita responsabilidade, mas não vai ser o meu dinheiro. É igual filho, né? A gente cuida do filho do outro, claro, sim, mas não é o nosso filho, né? É diferente. Então, quanto mais experiência de mercado, não só a gente consegue identificar os vieses, como também a gente consegue se posicionar perante o cliente sobre aquele viés. E é Uhum. isso que eu quis dizer quando eu falei dessa questão assim do, poxa, o patrimônio é dele, não meu, então sempre vai doer mais nele. Por quê? É muito difícil a gente se posicionar com o cliente no início da profissão. A gente pode identificar que o cliente está com medo. A gente identifica aquilo. Claramente o cliente está enviesado por um preço. Então, a gente chama isso de viés da ancoragem. Né? O que é o viés da ancoragem? O cliente comprou uma ação a R$ 50. Essa ação subiu para 80, né? Então ele comprou a 50. A ação subiu para 80 e voltou para 50. O que aquele cliente vai fazer? Ele vai lembrar do 80, ele vai ficar com aquilo na cabeça até a ação voltar para 80 de novo. Ele não vai vender enquanto não voltar para 80. E aí a gente vai chegar como assessor e vai falar para ele: olha, a empresa está mal, o balanço está ruim, tem 2 anos que ela não tá tendo lucro. Não, mas já teve a 80. Então, isso é viés da ancoragem. Você ancora um preço, né? No início da profissão, a gente pode até identificar esse viés. Não é difícil de identificar esse viés da ancoragem. Mas se posicionar para um cliente que está sofrendo diante dessa ação é muito difícil. Então, eu digo que a experiência que antes eu duvidava que era algo realmente importante, eu não só duvidava, como eu peitava as pessoas que falavam isso para mim. Hoje eu vejo que é isso mesmo. Você precisa ter experiência para lidar com o cliente no campo emocional dele, para identificar o viés e conseguir orientar ele da melhor forma possível dentro dos limites emocionais daquele cliente. Né? Então, não sei se eu consegui responder bem a pergunta. Sim, conseguiu sim, com certeza. E o assessor também, qual é o papel dele diretamente assim para o cliente, para que o cliente atinja a independência financeira dele, ou atinja a estabilidade financeira, ou os objetivos financeiros dele? O assessor ajuda a encurtar esse caminho, por exemplo? Sim, tomando boas decisões financeiras pelo cliente. Então, o que acontece?
nós somos seres humanos e todos nós temos vieses, né? Todos nós temos vieses comportamentais, todos nós temos sonhos, todos nós temos manias. Uhum. Inclusive, uma colega muito querida para mim, que eu conheci tem pouco tempo, ela me informou essa semana um dado que eu não sabia, eu ainda não fui atrás para pesquisar, confesso, pode ser que até seja um dado errado, mas que me deixou muito curiosa e eu sinto que tem verdade nisso. Ela falou que a nível celular, nós temos influência até da nossa oitava geração. Então, olha só, então cada pessoa é um pequeno planeta, né? A pessoa ela É. carrega história com ela, dos pais, dos avós, dos bisavós. Ela tem vivências que ela viveu ao longo da vida dela. Então, por exemplo, eu tenho cliente que não consegue ter Petrobras na carteira. Aí, como é que você justifica não conseguir ter Petrobras na carteira, já que a Petrobras foi uma das empresas que mais subiu? Ah, mas o governo, beleza, mas desde o governo a Petrobras praticamente triplicou de preço. Qual que é? Qual que é? Não, mas é por quê? Porque a pessoa tem uma vivência onde ela vivenciou momentos que o governo pode ter prejudicado a empresa. Eu, É, eu foi tive o Petrolão aí, né? exato. E eu tenho um cliente, esse caso é bem curioso. Eu tenho um cliente que a gente tinha Equatorial na carteira, né? A gente tem uma carteira de ações, a Equatorial performando super bem. O cliente ligou para mim e falou: Sara, eu quero sair da Equatorial. Eu falei: ué, mas por quê? A empresa tá ganhando dinheiro com ela, a gente vê bom potencial. Falei lindo assim no telefone com ele. Falei isso, falei aquilo, nossa, coisa maravilhosa. Ele falou: não, é porque é o seguinte, eu fiquei sem energia na minha casa tantos dias. A Equatorial, para quem não sabe, é como se fosse a Enel aqui em São Paulo, né? A Equatorial ela é responsável pela distribuição de energia elétrica na região norte do país. Não sei, É, não sei se norte é. e uma parte do Nordeste. Exato. Então, esse cliente, olha só, isso é totalmente emocional, isso não tem nada a ver com análise, com o mercado. Então, assim, quando a gente tem um profissional por trás que consegue tirar essa emoção e pensar de maneira mais fria, a gente com certeza consegue encurtar o caminho para a independência financeira. E eu digo mais, o bom assessor de investimento, o bom profissional de mercado, porque o consultor também está nisso, tá? O gestor Uhum. também está nisso. O bom profissional no mercado financeiro, ele tem que estar preocupado com uma única coisa. É a independência financeira do cliente. Não tem outro motivo para a gente se preocupar. Isso não pode deixar a gente descansar. A gente tem Uhum. que lembrar, então, por isso que para os meus clientes, eu sempre faço um planejamento financeiro. Se não é a minha primeira reunião, vai ser a segunda reunião com o cliente. Eu pego uma ferramenta, eu escrevo o objetivo, a idade que ele quer atingir, o valor que ele quer retirar na aposentadoria, qual é a despesa, qual é a receita. Eu mapeio todo o patrimônio dele, faço mapeamento de todo o patrimônio, carro, casa, terreno, participação societária, para ver, olha, a gente consegue ou não atingir isso. E aí eu consigo direcionar. Inclusive, eu tenho alguns clientes até que me pedem para avisar eles uma vez por mês os aportes que é para ele fazer. Então, Sara, eu quero que você me avise todo dia 20 que eu tenho que fazer 20 mil de aporte, senão eu vou esquecer e eu vou gastar o dinheiro e eu não vou cumprir a meta que a gente estipulou. Então, assim, o bom profissional, ele tem que estar preocupado com isso, sim. E se essa é a preocupação dele, que deveria ser, com certeza vai conseguir auxiliar ali o cliente a chegar na independência financeira, que eu diria que deveria ser a preocupação de todos nós, né? A gente vive num país que a gente não sabe. Não posso falar muito, né? Mas não quero ter viés político aqui, mas que a gente não sabe o que Ah, vai acontecer, né? eu costumo dizer que no Brasil até o passado é incerto. Imagina o Exatamente. futuro. Imagina o Ó, futuro. quero agradecer ao Reinaldo, tá seguindo aqui o perfil, ao grande amigo do Daniel Callister, tá aqui. Ô Callister, seja bem-vindo, amigo. E que bom Daniel que você Callister fez começou. o meu seguro de vida, hein? Pois é, olha, Daniel Callister tá aqui, o meu também, né? Hoje é com ele. E dois, né? Que eu tenho. O meu foi meio pulverizado aí. Até além da fronteira Brasil, né? Enfim. É, mas obrigado, Daniel, por estar aqui no perfil. Diogo, grande amigo Diogo. Diogo Barbosa está aqui também.
doutora Aldenora. E o Daniel foi que me estimulou muito lá a fazer implante, mas depois eu miei, Daniel. Não consegui seguir. Você conseguiu aí. Parabéns, viu, Daniel? E a todos que estão seguindo aqui. Bom, a gente já está aí com 45 minutos de live. Normalmente esse é o tempo, mas a live está tão boa, pessoal, que é, vou fazer mais uma perguntinha para a Sara aqui, que veio também aqui, e para que a gente possa estar seguindo, tá? E pessoal, quem tiver dúvidas aqui pode colocar, viu? Eu sei que todo mundo aqui, muitos aqui já conhecem a Sara, já me conhecem, mas não fiquem inibidos, né? Não fiquem com vergonha de fazer perguntas, não. Ela está aqui para isso, tá? Ela, pelo que eu entendi do que ela descreveu aí, o assessor é uma babá de luxo para você, assim. Eu gosto de falar de concierge. Eu acho que concierge é mais bonito. Concierge, exatamente, mais ou menos por aí. Então, muito, muito legal. Mas assim, pessoal, eu estou falando aqui, claro, eu tenho um viés, porque a Sara é minha filha, então existe um viés aí também. Mas eu posso dizer para vocês que todos os clientes com quem eu falei, alguns que nem me conhecem direito, mas são só excelentes referências da Sara. Então, eu não estou falando aqui como pai, mas como vou usar aqui como é que a gente fala? O gatilho da autoridade, o gatilho da autoridade, né? Todos os clientes que falam comigo, olha, parabéns, ela é excelente, ela é atenciosa, ela se preocupa, ela corre atrás, ela não deixa a pergunta sem resposta, ela vai atrás até resolver o problema, e claro que ela conta com um back-office extremamente competente também para auxiliá-la, que é a equipe aí da Inove. Mas eu quero dizer isso aí para vocês que, apesar do viés aqui, eu estou fazendo um elogio de que eu escuto, né, dos outros, dos clientes, que são clientes diretos dela. Então isso é muito, muito gratificante aí para gente, tá bom? Então podem confiar aí no trabalho que vale a pena, com toda certeza, tá? E a pergunta que veio aqui quais são os produtos de investimento que um assessor pode, por exemplo, indicar para um cliente? Primeiro, ele pode indicar produtos e quais são esses produtos que ele pode indicar? O assessor ele pode indicar sim produtos, tá? E ele pode indicar produtos que façam sentido com o perfil daquele cliente. Uhum. Então, na corretora, a gente sempre tem que o cliente a cada 2 anos ele tem que fazer uma análise de perfil, que vai dizer se ele é conservador, moderado ou agressivo. Uhum. A própria plataforma ela trava o assessor de oferecer, por exemplo, um produto que ele é para agressivo para um investidor conservador, tá? Só que isso é uma trava operacional. O importante, e aí eu volto para o que a gente conversou ali no meio da live, é que o assessor ele saiba os objetivos daquele cliente. Ele conheça emocionalmente aquele cliente. Porque o que mais tem é cliente que é conservador na baixa e agressivo na alta. Não. É o que mais tem. A bolsa É está o perfil caindo 10, variável, né? Varia o é o perfil perfil de variável. acordo com o mercado. Isso vive, toda crise eu me deparo com um cliente assim. Então, um cliente que veio 2 anos sendo agressivo, que era o período do mercado em alta, em 6 meses que o mercado caiu, o cliente virou conservador, não quero mais. Nossa, não era isso que eu queria. Então, assim, por isso que eu falo, o cabelo branco, hoje eu entendo que é importante. Porque quando a gente tem experiência e vivência de mercado, a gente consegue identificar antes do cliente o perfil que ele é. Então, se o cliente vem para mim já falando assim, não, porque eu quero ter muito ganho, eu quero ter ganho expressivo, eu quero. Pô, essa taxa de juros aí de 15% é pouco para mim. O cliente, quando ele vem assim, eu já pergunto assim, tá, por quantas crises financeiras você já passou? Ah, não, nunca passei, nunca passei. Teve um dia lá que a bolsa caiu 1% e tal. Não, não. Quantas crises? Não, ainda não passei nenhum. Então tá, Quantos tudo bem. circuit break você já pegou pela frente? Exato. Exato, exato. E aí eu falo, não, tudo bem, porque realmente a pessoa ela pode ser agressiva. Tem pessoas que conseguem, mesmo nunca tendo presenciado uma crise, quando presenciam, ficam ok. Então eu sempre falo assim, tudo bem. Então, quero que você me responda uma coisa.
você vai ficar tranquilo vendo uma parcela da sua carteira caindo 25%, 20, 25%, que isso pode acontecer. Então vamos imaginar, e aí eu sempre trago para real. Então, vamos imaginar que você tem 100 mil reais. E um mês depois você tem 75 mil. Tudo bem para você, porque é só assim que você consegue entrar em renda variável. Se a pessoa passa nesse teste, aí eu sim começo a conversar de renda variável com ela, vou fazendo um preço médio de ações e tudo mais. Mas a pessoa nem nesse teste passa e fala, não, então você não é agressivo. Você não é agressivo, vamos dar um passo atrás, vamos investir talvez só ali 2% da carteira para você sentir como é. Sempre tenho assim. Teve um cliente outro dia que veio para mim, a carteira, eu brinco que a carteira dele é carteira de servidor público, porque a carteira dele é toda conservadora. E aí ele veio para mim e falou assim: então, eu quero aplicar em Bitcoin, me ajuda. Eu falei, calma, por que você quer aplicar em Bitcoin? Ah, porque o meu amigo me falou que ele só ganha dinheiro. E realmente, o Bitcoin só subiu. O amigo dele deve estar certo. Mas o amigo dele não deve ter contado o dia que caiu 10%, o ano que andou de lado. Então, o amigo conta uma trajetória que ele viveu. Só contam as vitórias. Conta a vitória. E normal, eu também falo das minhas vitórias, né? É Mas aí, verdade. o meu cliente, que tem uma carteira extremamente conservadora, eu falei, tudo bem, quanto que você quer aplicar? Ele falou, 100 mil. Falou assim. Uhum. Falei, então tudo bem. Então vamos fazer o seguinte: vamos comprar 50 mil. Se subir e você quiser continuar comprando, se cair você quiser continuar comprando, a gente compra os outros 50. Aí ele falou, tudo bem. Pegou, a gente aplicou 50 mil. Isso era, eu acho que isso era em fevereiro ou março. Foi um pouco Uhum. antes do Bitcoin cair. O Bitcoin teve uma queda, eu acho que agora já até voltou pro patamar. É, liguei para ele e falei, olha, tá na hora de comprar mais, porque caiu. Ele falou que não queria comprar mais. Falei, não, então eu já Olha, entendo, eu já e, conheço. e aproveitando aqui essa deixa, olha, o Murilo colocou aqui, o Francinaldo me ajudou a ser agressivo nos piores momentos. Comprar ao som dos canhões. Muito bom, Murilo, é isso aí. Exatamente, isso aí é um Quando trabalho diz tem até uma psicológico. frase aí que se usa que diz assim: quando houver sangue nas ruas, adquira bens. É Adquira bens. um Barão de Exatamente. Rothschild. Aí E a, tem e a música lá que a gente gosta de falar. qual que é? Enquanto todos praguejavam contra o Contra o vento. frio. Eu fiz a cama na varanda. Essa frase é maravilhosa. Grandíssimo Raul Seixas, né? Raul Seixas. E quando todos praguejavam contra o frio, eu fiz a cama na varanda. É isso aí Exatamente. mesmo. Exatamente. Em tempo de crise, em tempo de você tem que se preparar. E Exatamente. Muito bom. Tem uma pergunta do Daniel, que aí a gente já vai caminhando para o final aí, tá? Pessoal, olha, passou tão rápido. Normalmente eu estou fazendo live entre 30 e 45 minutos aí, porque a gente sabe que a atenção das pessoas está cada vez menor, mas essa aí tá top de linha. Pergunta para Sara, a maioria dos clientes se dizem, né, ou são conservadores. Ele pergunta se não, você acha que não seria pelo fato de poucos se interessarem em estudar e entender melhor o mercado e suas movimentações? então a pergunta é em relação aos clientes conservadores, que se dizem assim, e a teoria seria, uma das teorias Falta de seria informação, em falta de tese, né? informação. Eu diria que é o contrário, na verdade. Os clientes agressivos, que se dizem agressivos, são os clientes que mais faltam informação. Sabe por Uhum, quê? São aqueles clientes que convivem diariamente com golpes na internet, uhum. pirâmide, dizendo que ele vai ganhar Com o jogo do 3%, tigrinho. dizendo que ele vai ganhar 3% ao mês e 5% ao mês, jogo do tigrinho. Então, são as pessoas que mais carecem de informação, e isso aí eu puxo até um lado, acho que educacional do nosso país, infelizmente, que as pessoas, eu acho que faz parte um pouco do perfil brasileiro. Claro que o Brasil tem muita coisa boa, né? Mas só que aqui eu vou falar de um ponto negativo, que ele existe mesmo, que são as pessoas que querem resultado rápido. Uhum. Então, o brasileiro, ele está pouco acostumado com o processo e ele quer muito resultado. Todos nós queremos resultado, mas poucas pessoas estão dispostas a pagar o preço. Então, quantas pessoas estão dispostas a poupar 40% do que ganha e investir, sabendo que vai ter uma boa aposentadoria?
a maioria quer resultado rápido. Então, as pessoas que se dizem muito agressivas, que querem ganhar muito, geralmente essas pessoas têm menos informação. No caso das pessoas conservadoras, eu já vejo o contrário. Eu vejo que as pessoas conservadoras, elas têm muito mais, como é que eu posso falar? Elas têm muito mais vivência e elas ponderam muito mais. Elas ponderam. Uhum. E aí faz parte do trabalho do assessor e abrindo a cabeça aos poucos. Mas às vezes é excesso de informação que essa pessoa tem. Então, a gente tem que tirar um pouco e dilapidando. Olha, se a gente aplicar aqui, você não vê que faz sentido também? Então eu tinha um cliente, por exemplo, que ele só aplicava em CDB. Aí eu Uhum. comecei a chamar, olha, e se a gente comprar uma debênture que tem isenção de imposto? E se a gente alongar um pouco, você vai usar esse dinheiro em 2 anos. Se a gente alongar para 5 anos, 6 anos, pegar uma taxa mais alta, aí a gente vai abrir. Mas respondendo a pergunta de forma bem objetiva, o que eu vejo, tá bom? O perfil conservador geralmente é excesso de informação e a pessoa ela já tem medo e receio, a gente tem que ir tirando isso dela. E o perfil agressivo, aquela pessoa que nossa, 80. Geralmente essa pessoa ela quer ganho expressivo muito rápido e ela que tem a falta de informação mesmo vem dela. Ela acha É. que a B, nossa, aí eu já ia falar mal aqui de uma pessoa, mas ela acha, enfim, ela acha que a Betina lá da Empíricos que falou que conseguiu 1 milhão em sei lá quantos meses é isso que vai acontecer com ela, entendeu? Essa é a referência dela, então é bem perigoso. Eu É, prefiro o e- primeiro, tá? esse, inclusive, é um viés, né? Um viés de excesso de confiança, digamos Excesso de assim, né? confiança, Tá? geralmente. A doutora Aldenora está colocando aqui que vai indicar você para o esposo dela. Então, doutora Muito Aldenora, se obrigada. quiser depois. Eu não sei se você tem ou não o contato da Sara, mas se não tiver, eu tenho, eu te passo, tá? Maravilha. E, pessoal, a gente está aí com 3 minutos para o final, já um final estendido, quer dizer, já estamos na prorrogação, tá? Da live aí. Muito boa, parabéns, Sara, pela conquista. Ah, uma curiosidade aí que o pessoal quer saber, né? Em 2021, quando a gente fez, 2022, não lembro, eram 100 milhões. E hoje, quantos são de sob custódia? 230 milhões. Olha aí. Mais que dobrou em 4 anos, vamos colocar assim, que cresça muito mais aí, você ajudando aí a gerar riqueza, né, para as pessoas, para o nosso país, né, para a nossa população, a tirar muita gente aí do desbancarizar muita gente, enfim, isso é um papel, tem um papel social aí muito importante também envolvido, né? E aí eu queria também que você finalizasse deixando uma mensagem para quem está aqui. Eu sei que tem pessoas aqui nos assistindo que estão querendo seguir a carreira de assessor de investimento e precisam de uma inspiração. A gente sabe que hoje a gente precisa se inspirar em alguém. Nós temos tantos exemplos, maus exemplos no nosso país, que a gente precisa buscar bons exemplos para a gente se inspirar e crescer. Eu sei que tem pessoas aqui na live, eu posso até citar o nome dele, que é o Pedro 12, lá de Parauapebas, e ele é fascinado por tudo que é investimento. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está ouvindo e pensando assim, pô, uma mensagem assim que inspirasse aí as pessoas, tá bom? É legal. A gente tem uma tendência natural a criticar o local onde a gente vive, né? Mas o que eu gostaria o que eu escutei muito e que eu gostaria de transmitir para as pessoas que estão assistindo é que o Brasil é sim o país da oportunidade. Tem muita coisa para fazer aqui. E no campo dos investimentos tem ainda mais. As pessoas carecem de bons profissionais, de pessoas que respeitam o patrimônio delas, que tratam com cuidado, que são pessoas empenhadas. A gente tem bastante profissional, mas são poucos, dá para contar nos dedos aqueles que realmente se empenham para adquirir informação, para se dedicar para o cliente. Então, o Brasil, sim, é o país da oportunidade, tem muito espaço nesse mercado para bons profissionais e o longo prazo tende a ser muito positivo para quem escolher seguir essa carreira, porque vai encontrar pessoas
estão se preparando sim para investir. Eu estava vendo e a quantidade de herança só aumenta no Brasil. Ou seja, as pessoas realmente elas estão convergindo para um movimento onde elas estão começando a guardar para gerações futuras. A gente não tinha isso. O Brasil não tinha herança. E É, agora o Brasil é um dos países que mais vai ter pagamento de herança nos próximos anos, porque a mentalidade das pessoas está mudando. Então, é um oceano azul. E quem quiser entrar nessa profissão e se dedicar, fizer mais do que o arroz com feijão, porque arroz com feijão muita gente aí faz, mas se fizer mais do que o arroz com feijão, com certeza tem um caminho de muito sucesso pela frente. Eu escutei muito isso lá atrás, muito, e hoje eu venho aqui para falar que realmente isso é fato e que ainda tem muita coisa para acontecer. então, pessoal, isso aí. Só para vocês terem uma ideia, é um percentual muito pequeno da população brasileira que investe. Se eu não estou enganado, é menos de 5%, A não sei maioria quanto está é. endividada. Então, quer dizer, nós temos aí, a questão é se tem 5% investido ou algo em torno disso, tem 95% que não investe. E que existe um campo aí gigantesco para prosperar. Sara, muito obrigado pela sua presença, parabéns mais uma vez pelas suas conquistas, tá? Que venham outras, agora eu acho que é rumo ao top one, agora É isso que já aí. foi, rumo ao top one. Quero agradecer a todos que participaram aqui da live, tá? Quem não se inscreveu no canal, quem não está seguindo, siga aqui o perfil para poder aprender. A Tati Lobato, que é sua prima, viu? A Tati Lobato é prima nossa aí, Ó, que do legal. lado da família da minha mãe, colocou que quer aprender mais, então continue aqui com a gente. Depois, se você quiser, a Sara tá lá no nosso grupo, né? No grupo aqui da família. Filha, continue crescendo, continue evoluindo, continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Siga em frente aí e vamos aí rumo ao sucesso, rumo a maiores conquistas, tá bom? Pessoal que quiser entrar em contato, pode entrar em contato, seguir o perfil aí da Sara no Instagram. Eu coloquei o contato dela aqui também no Instagram. Quem quiser pode pedir para mim. E é isso aí. Que venham muitas conquistas. Parabéns mais uma vez. Amanhã, daqui a pouco, eu vou para o aeroporto. Vou amanhecer em Verdade. São Paulo aí. Amanhã à noite a gente vai jantar juntos aí para comemorar, tá bom, filhote? Obrigada. Vou terminar a live aqui, olha, aparecendo o troféu. Aê, galera. Ai, peraí. Exibe aí que eu vou fazer uma foto, pessoal. Deixa eu. Pronto, essa foto Maravilha. vai ser postada aqui. Pessoal, a live vai ficar gravada aqui no perfil. Quem quiser depois pode assistir, comentar, compartilhar. E até a nossa próxima live, que deve ser com o Franco. Mandei mensagem para ele aqui para a gente falar de outro tema aí relacionado a finanças na área médica, tá bom? Um abração. Tchau, pessoal. Uma ótima noite. Tchau, um ótimo final de semana.